18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Cid Soares. Salve, salve, boa noite a você que está chegando agora. Bem-vindo. Vamos juntos a partir de agora até às 19 horas. Está começando mais um 18 horas. Mix. Legal, contando sempre aí com a sua participação. Dê um alô pra gente aqui, dê uma moral aqui pra gente no 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592, valendo a sua participação, Cid. Queremos lhe ouvir, queremos saber o que você pensa do que está rolando por aqui. Qual é a sua opinião, né, sobre os assuntos abordados nas reportagens do 18 horas? Manda um alôzinho pra gente aí, lembrando que é o 994887592. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. O presidente do Brasil em exercício, Geraldo Alckmin, preside reunião da SUFRAMA que aprovou novas fábricas para Manaus. Senador Omar Aziz diz que Lula virá em junho ou julho para Manaus anunciar projetos de desenvolvimento para o Amazonas. A reconstrução da BR-319 está na pauta. Olha, cantor de forró acusado de estupro se entrega em Manaus. Ex-prefeito, ex-secretário e 10 ex-vereadores de Iranduba são condenados a quase 20 anos de prisão. 6 horas e 3 minutos, mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, você confere a partir de agora até às 7 da noite no ar. Pra você, mais uma edição do 18 horas, sexta-feira, 1º de março de 2024. 18 horas. E hoje, o presidente Geraldo Alckmin, presidente da República em exercício, né? Presidiu a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que é o CAS. Alckmin anunciou a dragagem antecipada das calhas dos rios da bacia amazônica para evitar o isolamento da região no próximo período de seca. Uma boa. É isso, e nessa reunião foram aprovados ainda 33 projetos que devem gerar mais de 1.000 empregos e investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A repórter Odineia Araújo acompanhou esse evento e traz as informações pra gente. Vamos conferir, Odineia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comandou a primeira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, CAS. Alckmin, que está como presidente da República em exercício, também é o presidente do CAS, uma vez que a SUFRAMA é subordinada ao seu ministério. Ele veio acompanhado do ministro Márcio França, da pasta do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Também participaram da reunião o governador Wilson Lima, governadores de outros estados do norte, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e prefeitos do interior, além de senadores, deputados federais e estaduais, empresários e representantes da indústria. Na reunião de número 313, foram analisados 33 novos projetos industriais e de serviços com investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais e geração de mais de 1.000 novos empregos. Os projetos que vão incrementar o faturamento da indústria no Amazonas em mais de 6 bilhões de reais no final dos 3 primeiros anos iniciais de operação foram apresentados pelo superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Dos 33 projetos que somam o maior volume de investimentos projetados são provenientes do subsetor eletroeletrônico, incluindo bens de informática. Juntos, os 8 projetos, 4 apresentados sob forma de proposição e 4 comunicados como aprovados pelo seu superintendente da SUFRAMA por delegação conferida pelo CAS na resolução número 205 de 2021. Representam 695 milhões de investimentos projetados, sendo 232 milhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, na região da Amazônia Ocidental e no estado do Amapá,
e também a geração de 265 novos postos de trabalho. Dos projetos apresentados, destacam-se pelo volume de investimentos o projeto de implantação da empresa Amazon Pack para a produção de folhas, película de plástico e composto termoplástico de resina, com investimento de 258 milhões e geração de 124 empregos diretos. Também o projeto de implantação da empresa Amazon Indústria de Alumínio para a produção de ligas de alumínio, com investimento de mais de 76 milhões de reais e 73 novos empregos. E ainda o projeto de diversificação da empresa Calcomp para a produção de conversor de correntes para bens de informática, com investimento de 15 milhões de reais e 89 novos empregos. O presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, disse que as reuniões do CAS representam o desenvolvimento econômico do Amazonas e do país. É sempre uma reunião de grande significado, porque são novos investimentos que vão gerar emprego, gerar renda, promover o desenvolvimento do Estado e do nosso país. Só no dia de hoje, aprovado nesta reunião, 33 projetos industriais ou de desenvolvimento ou de continuidade, totalizando 1,3 bilhão de investimentos, 1.084 novos empregos ao longo de 3 anos e 6,4 bilhão de faturamento. Então encerramos dando os parabéns à Suframa, 57 anos de serviço prestado ao desenvolvimento sustentável da região e do Brasil. Está encerrada a sessão. Geraldo Alckmin também anunciou que o governo federal vai antecipar a dragagem dos rios do Amazonas para evitar o isolamento e as dificuldades de navegação durante a estiagem desse ano. O presidente da bancada do Amazonas, senador Omar Aziz, aproveitou para reivindicar a liberação dos recursos contingenciados da Suframa e também agradeceu o apoio de Geraldo Alckmin e do presidente Lula na preservação das vantagens competitivas da Zona Franca durante a reforma tributária. A reunião do CAS também marcou o aniversário de 57 anos da Zona Franca de Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h08. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz em encontro que quer pavimentar estradas que conectem o Brasil ao Caribe e cita Manaus, Belém e Boa Vista. O senador Omar Aziz acena com obras na BR-319. É imprescindível, né? Se quer conectar o Brasil ao Caribe, não pode faltar a BR-319. Esse é o caminho, né? Claro. E disse que o presidente veio ao Amazonas em junho ou julho para anunciar projetos de desenvolvimento ao estado. Vamos agora aos detalhes com Rodrigo Soares. O presidente Lula anunciou aos líderes políticos do Caribe o plano de ligação rodoviária articulado por seu governo para pavimentar estradas que liguem o Brasil aos países sul-americanos que têm conexão direta com o Caribe, como a Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Os projetos envolvem os territórios do Amapá, Roraima, Amazonas e Pará. Durante reunião do Conselho de Administração da Suframa na manhã de hoje, o senador Omar Aziz falou sobre o assunto e disse que em junho ou julho o presidente Lula deve vir ao Amazonas para anunciar obras. O presidente Lula vai estar aqui para dar boas notícias de grandes obras que ele vai realizar no nosso estado. Ele mesmo agora na Guiana falou da integração da Amazônia por estradas. E não falou só, falou do Amazonas, dos outros estados para integrar ao Caribe, que seria uma grande saída para os produtos produzidos na Zona Franca. Hoje a maioria desses produtos vem da China, vem de outros países, mas nós estamos aqui pertinho, a 2 horas do Caribe praticamente. Belém, Boa Vista e Manaus estão mais próximas de capitais do Caribe do que outras grandes cidades brasileiras. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que presidiu a reunião do Conselho de Administração da Suframa em Manaus na manhã de hoje, também falou sobre o assunto e defendeu a trafegabilidade pela BR-319. Em relação à BR-319, o Ministério dos Transportes criou um grupo de trabalho só para isso. Então, para verificar exatamente a questão da pavimentação e trabalhar para ter sustentabilidade. Interessante ter uma pessoa especialista na área
Mas se você pegar a Mata Atlântica de São Paulo, bioma, Mata Atlântica é das mais preservadas do país. No entanto, é impressionante a preservação do bioma da Mata Atlântica. Esse é um desafio. Você hoje tem tecnologia, você tem ISO 14001, que é exatamente cuidados ambientais. O governador Wilson Lima criticou os entraves em torno da recuperação da BR-319 e defendeu a rodovia verde com apoio da tecnologia. Com tanto dispositivo, com tanta tecnologia que a gente tem disponível, e o Estado do Amazonas está à disposição para dar todas as condições ambientais necessárias. Criar reservas, se for o caso que já tem criado a reserva, colocar um chip no carro que sai daqui para saber se ele não entrou em nenhuma mata ou parou em algum lugar, colocar câmera na rodovia, colocar a balança para controlar o peso da carreta que vai, controlar lá na saída, aqui na entrada. Qual que é a dificuldade disso? Alguém vai me dizer que é impossível monitorar a BR-319? Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 12 minutos. Olha só, agora é sério, hein? Agora vai. A Justiça do Amazonas deu um prazo de 10 dias a contar de hoje para que os flutuantes da orla do Tarumã, lembram aí? Aqui em Manaus, sejam retirados do local. Essa é a situação. A decisão foi publicada, ontem, no Diário da Justiça. E a Justiça determinou que a Polícia Militar auxilia a Prefeitura nessa ação. Agora não tem mais desculpa, ou retira os flutuantes ou vai pagar multa pesada. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre essa decisão da Justiça. Boa noite, Nathalie. Já tem dia para a Prefeitura começar a retirar os flutuantes lá do Tarumã? Como é que tá isso aí? Boa noite, Cid, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa noite. Esse é mais um capítulo da novela da retirada dos flutuantes da região do Tarumã. E aí, Cid, como você bem disse, a Justiça deu prazo aí, o juiz Moacir Pereira Batista, da comarca aqui de Manaus, ele determinou, que seja feita aí o uso da força policial para a remoção dos flutuantes do lago do Tarumã-Açu, que fica ali na margem esquerda do Rio Negro. Para quem está nos ouvindo, os flutuantes que devem ser retirados são tantos os flutuantes que ficam localizados ali naquela região da Marina do Davi, quanto os que também ficam na região da Praia Dourada. A Prefeitura de Manaus terá um prazo de 10 dias, a contar de hoje para cumprir aí essa decisão. Caso não seja cumprida no prazo aí estipulado, a Prefeitura será multada aí com uma multa de 15 milhões de reais, com um aumento de 1 milhão por dia a cada dia de descumprimento. O juiz ainda solicitou, que o Comando Geral da Polícia Militar aqui do Amazonas disponibilize aí da força necessária para essa operação, já que a Prefeitura pode encontrar aí, uma certa resistência dos proprietários desses flutuantes para fazer essa retirada. Os flutuantes que devem ser retirados são tantos os flutuantes de recreação, os hotéis, os que servem para garagem de barcos, todos eles devem ser desmontados. A Prefeitura já tem a autorização para dar aí a melhor destinação para toda essa madeira, para todo o material que deve ser retirado do rio Tarumã-Açu, do lago Tarumã-Açu, A gente pode dizer assim. Essa decisão, ela foi tomada depois do Ministério Público solicitar aí a aplicação de multa de 15 milhões de reais. Isso porque, Cid, Carlão, a Prefeitura tinha o prazo aí até o dia 31 de dezembro do ano passado para fazer a retirada desses flutuantes. Essa decisão veio no dia 23 de julho de 2023 e aí deu prazo para a Prefeitura fazer essa retirada. E aí, em agosto, a Prefeitura disse o seguinte, que não possuía orçamento para fazer essa retirada, já que dentro da LOA, não tinha dinheiro para isso, da Lei Orçamentária Anual não tinha dinheiro destinado para essa retirada dos flutuantes, e sem falar que em 2023 nós passamos aí pela seca histórica, a estiagem, e aí tudo isso colaborava para que não fizesse essa retirada. Mas aí nós viramos o ano e a Prefeitura seguiu sem dar nenhuma resposta e a Justiça voltou a cobrar toda essa situação.
E aí, né, a prefeitura foi notificada pelo Ministério Público Estadual para que fizesse essa retirada no prazo de 15 dias. Eles não fizeram e novamente a justiça foi acionada. E aí o que aconteceu? A prefeitura pediu apoio do governo do Amazonas para fazer essa retirada. Só que aí agora chegou ao fim, né? A justiça está dizendo mais ou menos. Vai ajudar? A justiça, sim, vai disponibilizar aí a polícia militar, sim, né? A partir das forças de segurança, né? Para fazer essa retirada. Temporariamente, o juiz suspendeu a multa desde que a prefeitura comunique publicamente sobre essa ação de desmonte, né? E aí aguarda. Processo, né? Isso, a prefeitura tem que comunicar aí, ó, tô iniciando. Vou fazer essa retirada. E aí a prefeitura deve priorizar principalmente a remoção dos flutuantes que já estão desabitados. A gente sabe que durante a seca muita gente acabou abandonando os flutuantes e não voltou. O prazo final da prefeitura, assim, ó, checkmate, o prazo, assim, estourando mesmo, é até o dia 31 de março. A prefeitura deve informar e comprovar os documentos de que todos os flutuantes foram retirados, desmontados e tiveram aí a destinação correta, né? Tudo isso, né? Caso a prefeitura descumpra a multa até o dia 31 de março agora desse ano, a multa volta a ser aplicada de 15 milhões de reais, Carlão. 15 milhões, dia, né? 15 milhões de reais caso a prefeitura não descumpra aí essa decisão desse prazo aí, e aí com o aumento de R$1 milhão diários. É isso, Cid e Carlão. Beleza. Perfeito, obrigado, Nathalie. Valeu, Nathalie, 6h18, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o primeiro bimestre deste ano terminou com 2,2 mil casos de dengue no Amazonas. Isso é bastante sério. Esse número é do período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro. Bom, os números foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Vamos saber mais informações com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Os números de março e abril tendem a ser ainda maiores. Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, segundo o Ministério da Saúde, para os próximos meses, né? Ainda esse mês de março, abril aí, a previsão é de um aumento no número de casos de dengue, isso em todo o Brasil e também aqui no estado do Amazonas, que está inclusive incluído aí, né? Tanto que o Ministério da Saúde anunciou o dia D, justamente para tentar amenizar aí o número de casos, né, que já está aí acontecendo no Brasil e também aqui no Amazonas, como também para que esse impacto aí não seja tão grande para esses próximos meses, para que não seja assim, que está considerado em próximos meses de picos, estão previstos aí para março, abril. E como você falou aí, né, Cid, Carlão, atualmente aqui somente no Amazonas já são aí 2.200 casos que foram confirmados, registrados aqui, isso segundo a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, que é a FVS. Isso é referente ao período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro, né? Esse levantamento foi divulgado pela FVS no novo informe epidemiológico das arboviroses aqui do estado, isso ontem, né? Então, chega aí agora o número de casos confirmados de dengue a 2.232. E segundo o painel diário atualizado pelo Ministério da Saúde, o Amazonas contabiliza ainda 6 mortes em investigação por esta doença, né? Então, a gente vendo toda essa situação aí, não querendo fazer um alarme, mas chamar a atenção, sim, da população para que possa se prevenir, né? E a gente sabe que a melhor forma de evitar as arboviroses é combater os focos de acúmulo de água, né? Os locais que são propícios aí para a criação de mosquitos transmissores dessas doenças aí. E quem vai contar pra gente aí como aconselhando e falando aí como é que deve ser feito aí toda, né, esse checklist aí para evitar com que os mosquitos venham se proliferar tanto aí dentro da própria casa, quanto também evitar que o vizinho, né, ali do lado acabe, né, sendo infectado aí por esse vírus. Quem vai contar isso pra gente é a médica pediatra, a doutora Ana Escobar, que dá essas dicas. Vamos conferir.
Pessoal, uma pesquisa super importante do Ministério da Saúde mostra o seguinte: 75% dos casos de dengue são adquiridos por focos intradomiciliares, ou seja, 75% das pessoas estão pegando dengue dentro das próprias casas, tá? 22% por conta de caixa d'água. Então, gente, a gente está vendo que o número de casos está aumentando muito e a gente tem que fazer essa prevenção. E o foco está dentro da nossa casa. Então, o que a gente pode fazer? Olha, dá uma olhada na sua casa, no seu quintal. Então, o que você tem que ver? Tem garrafa PET, tem local que pode juntar água, saco de lixo, planta, vaso de planta. Veja se a sua caixa d'água não está aberta, tá? E aí vamos tomar as medidas de prevenção, fechar a caixa d'água direitinho, colocar areia nos vasos, cuidado com as garrafas PETs, amarrem bem os sacos de lixo, pneu. Vejam, não acumulem entulho, porque isso pode fazer uma micro pocinha de água com a chuva e lá o mosquito da dengue aproveita para proliferar, fazer lá, colocar os seus ovos. 18 horas. Olha aí, Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a doutora Ana Escobar, que é médica pediatra, deu aí essas orientações, hein? Depois de uma orientação dessa bem explicada, hein? Como é que as pessoas devem aí fazer nas suas casas, nos seus, né, no quintal de casa aí para, né, não acabar proliferando aí esse vírus, né? Olha, também tem a situação aqui que a gente conversou com duas especialistas, essa primeira que você viu aí, a doutora Ana Escobar, e a segunda é a Roberta Valzec, ela que vai contar pra gente aí como se faz aí para se recuperar melhor da dengue, caso alguém já esteja aí, né, nesse momento aí infectado pelo vírus da dengue, ou tá se recuperando, ou também para evitar aí, né, ter uma imunidade mais forte. Aí é importante, segundo ela, consumir alimentos e fontes de proteínas e ferros, né, aí como carnes, ovos e fígado, né? Por esses nutrientes ajudam a prevenir até a anemia, né, que é causada aí muitas das vezes pela falta, né, de vitaminas no corpo, que acaba também, essa pessoa ela acaba aí sendo picada pelo mosquito, contraindo o vírus da dengue, isso aí acaba fazendo com que a situação dela fique bem pior. Então a nutricionista Roberta Valzec, ela vai dar agora essas dicas aí de como a pessoa deve fazer para fortalecer o sistema imunológico. Vamos conferir. A primeira coisa a fazer é aumentar o consumo de proteína e também de alimentos fontes de ferro. O ferro é fundamental, porque pacientes com dengue apresentam queda no número de plaquetas e também podem apresentar anemia. Junto com isso, é importante aumentar também as fontes de vitamina C, por exemplo, as frutas cítricas, porque a vitamina C, além de melhorar a sua imunidade, ela vai aumentar também a absorção do ferro. É importante incluir alimentos fontes de vitamina K, B12, ácido fólico e ômega 3. E você também pode suplementar. Além disso, pode suplementar a vitamina D e o própolis verde, que vai ajudar muito na sua imunidade. 18 horas. Tá, então, Roberta Valzec, a nutricionista, Cid, Carlão e ouvintes, falando aí sobre como manter o sistema imunológico mais forte aí contra a dengue. Então é bom, né, seguir todas essas dicas aí, Cid, Carlão. Falou, André, realmente, então nós, né, todos nós temos que realmente participar dessa ação aí, porque esta situação é uma situação grave, séria, e ela está, né, proliferando, aumentando. Então nós temos que realmente tentar conter, tentar amenizar aí essa situação. Valeu, meu querido André Meireles. Agora 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, novas pesquisas já estão por aí, né? Já estão acontecendo. Saiu hoje, inclusive, uma que está revelando aí intenções de votos para a Prefeitura de Manaus. A corrida já está aí, a pleno vapor. Deputado federal Amon Mandel cresceu e já é o primeiro colocado com 32,4%, é o que aponta essa atual pesquisa. Seguido aí pelo prefeito Davi Almeida, que agora tem 28,1%. Então é 32,4% e 28,1%. E quem tem mais detalhes sobre essa pesquisa aí, Cíntia Blink aqui em nossos estúdios.
Cíntia, olha só, essa pesquisa também mostra um empate técnico aí entre Alberto Neto, Roberto Cidade. Quem está aparecendo aí nessa pesquisa é o Zé Ricardo. Eles estão aí disputando, né, a terceira posição no caso, é isso, Cíntia? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cíntia. Eu tô ao vivo? Agora alguém tá tá tentando me calar? Então tá, vambora. Boa noite, Carlão, boa noite, Cid, todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso aí, a gente tem a Mandel em primeiro lugar com 32,4%, Davi Almeida, atual prefeito, em 28,1%. Aí o terceiro lugar, como o Carlão falou, está acirradíssimo, porque nós temos Alberto Neto, Roberto Cidade e Zé Ricardo. Alberto Neto liderando aí essa briga aí do terceiro lugar com 8,7%, depois vem Roberto Cidade com 7,1% e Zé Ricardo do PT com 6,9%. A gente tem que olhar a pesquisa eleitoral da seguinte forma, não é uma tentativa de adivinhar o que vai rolar em outubro, não é isso. Ela funciona assim, se a pesquisa fosse hoje, como é que seria essa eleição? Que números nós alcançaríamos? E aí a pesquisa tenta dizer pra gente quais seriam esses números. Então nós temos primeiro lugar Amon, segundo Davi, depois um terceiro lugar bem disputado, mas ainda tem chão, viu? Até outubro dá pra reverter aí alguma coisa, tentar alcançar mais números, tá disputado. Cid, Carlão? A gente fala nessa disputa já com uma certa ansiedade, né? Vira ansiedade, a gente tá vendo tudo acontecer muito cedo, começando tudo muito cedo, não é isso, Cíntia? Desde o ano passado a gente tá nesse clima, né? Porque ano passado saíram muitas pesquisas, esse ano a gente já teve pré-lançamento de candidatura, de lançamento de pré-candidatura. Pré-candidatura, exato. Enfim, já tá no clima totalmente de campanha, apesar de que oficialmente não estamos, mas quem cobre política, e até quem não cobre política também, você que tá acompanhando a gente aqui, você que tá de olho na notícia, tá também respirando ares da eleição. Não tenha dúvida. Bom, o cenário de segundo turno, como é que fica em relação a essa pesquisa aí que saiu da Pontual? Segundo turno, ele fez aqui, a Pontual fez pra gente 3 cenários possíveis. Em todos a Mamandel lidera. No primeiro, ele vence de Davi Almeida, ele com 44,5% e Davi com 38,3%. Nesse caso aqui, brancos e nulos alcançam 12,5% e indecisos 4,7%. Já no cenário B, Amon vence de Roberto Cidade. Amon fica com 55,2%, enquanto Roberto Cidade aparece com 23,8%. O branco fica maior nesse caso, 16,3%. E indecisos vai para 4,7%. Brancos e nulos, tá? Com 16,3%. No terceiro cenário, a gente tem a Mamandel vencendo de Alberto Neto. Alberto Neto fica com 25,6% contra 54,2% de Mamandel. Brancos e nulos também é um número alto, mas ainda menor do que no segundo caso, dessa vez fica 15,8% e 4,4% de indecisos. Cid, Carlão. Cíntia, eu tenho uma curiosidade aqui para te perguntar. Você é uma pessoa que está acompanhando tudo de muito perto. O que foi que aconteceu para essa subida do Amon? O que se deve a essa subida do Amon? Foi um vacilo do prefeito? Ou ele realmente está fazendo uma diferença? Como é que é isso aí? Ou os dois? A pesquisa não conta isso pra gente, mas o que posso dizer o teu olhar em relação a isso. Como quem acompanha, o Carlão tem razão. As duas coisas. A aparição de Davi Almeida, vez ou outra, acaba sendo um desgaste para ele quando ele fala em entrevista, quando ele se mete em algum tipo de polêmica, como a última que a gente viu no caso do Jatinho, que foi pro carnaval e tudo isso. Mas a Mamandel também se posicionou. Em dezembro ele disse pra gente que não era candidato. Agora ele tem uma pré-candidatura lançada. Pisou firme, não é? Então agora ele está dizendo que ele está aqui para valer. Entendi. Então o amazonense, o manauara, enfim, ele entende que agora sim a Amon é uma opção possível. Entendi. E aí acho que isso fez a Amon crescer e Davi encolher um pouco. E olha, chegou aqui pelo WhatsApp, a exemplo do caso dos flutuantes, a justiça poderia estipular uma multa, mas isso acho que é depois, né? Vamos focar na política, por favor? Continuando aí na pesquisa, Cíntia Blink, olha só, a pesquisa aponta também aí a influência, né? Lógico, é óbvio, do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. Nessa eleição. Como é que tá essa situação aí? Manaus tem uma simpatia muito grande pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque aqui fala assim que 45,2% é um número gigante, tá, gente? Tá falando de quase 50% do eleitorado, aumentaria sua vontade de votar em quem Jair Bolsonaro apoiasse. Jair Bolsonaro já adiantou que não apoiará Davi Almeida, ele indo pro PL ou não.
Já o Lula não tem essa força tão grande, ele aparece com 24,8%. Claro que também não é um número para você dispensar, mas comparando com o Jair Bolsonaro, Bolsonaro dá de lavada aí nesse número. Agora, Lula também tem uma rejeição alta. Então, em quem ele apoiasse, 40,4% disse que não votaria em quem Lula apoiasse. E é isso da pesquisa, galera, mas eu tenho mais informação aqui. Por favor. Porque o ex-prefeito de Iranduba foi condenado a 18 anos de prisão. Esse aqui é o caso do Chinaike Medeiros. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por desvio de recursos públicos e enriquecimento ilícito. A decisão foi do juiz federal Tadeu José Piragibe Afonso, da 2ª Vara Federal Criminal do Tribunal Regional Eleitoral, 1ª Região. A investigação mostrou um esquema de fraude a licitações que desviou 56 milhões da prefeitura de Iranduba. Ele chegou a ser preso em 2015, quando era prefeito. Além dele, tem ex-secretários e ex-vereadores também foram condenados, mas estão respondendo em liberdade. Só pra gente seguir acompanhando. Mais alguma coisa? Mais algum detalhe? Pior que eu tenho sim, viu? Davi Almeida, prefeito de Manaus, processou a Mamandel, deputado estadual e principal rival dele, segundo as pesquisas. Por quê? É uma excelente pergunta. Acontece que a MON, no pré-lançamento, falou o seguinte: a MON afirmou que um grupo político que atualmente comanda a capital amazonense é, abre aspas, ligado a facções criminosas, investigado pela Polícia Federal por atos de corrupção, como andar de jatinho pago por empresário, ter um secretário envolvido, superfaturar a cesta básica e assim por diante. O que Davi Almeida quer? Ele diz que a MON cometeu calúnia, difamação, injúria, ele está pedindo 52 mil do deputado de indenização, quer que o deputado não fale mais o nome de Davi Almeida e quer uma retratação. Esses são os pedidos, agora tem que ver como a justiça vai se comportar. Realmente é uma situação aí, hein? E mais uma questão que eu tenho pra trazer. Hoje tá movimentado, né? Tá ótimo. Vocês ainda me aguentam aqui? E é daqui pra frente, né? Porque agora a tendência é aumentar cada vez mais a sua pauta, né? Porque o assunto é política. Isso, vocês vão ter que me engolir. Sim, exatamente. Em outras palavras, né? Vamos lá. Seguinte, a Executiva Nacional do União Brasil tá com 3 membros aqui do Amazonas. Eles são o Wilson Lima, governador do Amazonas, que é o presidente do União Brasil aqui no estado. Nós temos também o deputado federal Pauderney Avelino e também o deputado federal licenciado, que hoje está na secretaria, na CEDURB, né? Fausto Júnior. Era isso, gente. Obrigadíssimo, Blin. Então. Volto amanhã. Gente, perdão, volto segunda, amanhã é sábado, curtirei a vida. Show. Recomendo pra vocês também. Até segunda. Segunda-feira a Cíntia tá de volta. 6h33, você no melhor remix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos seguir falando de polícia, hein? Um cantor de forró de Manaus que estava sendo inclusive procurado pela justiça por suspeita de estuprar uma adolescente de 12 anos foi preso hoje aqui na capital. É isso mesmo, Carlão. O repórter André Meireles está de volta, está acompanhando o caso. André, o cantor se entregou à polícia ou ele foi preso? Como é que ficou isso aí? Boa noite mais uma vez, Cid, Carlão e ouvintes. É isso mesmo, a gente está falando aqui do Kevin Fernandes dos Santos, ele que tem 19 anos de idade. O que aconteceu? Hoje ele se apresentou aí na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente com os seus advogados, né? De acordo com a polícia, lá durante o depoimento, ele confessou o crime e que o caso de fato aconteceu aí no dia 20, né? Ele confessa que entrou em contato com a vítima, buscando ela em casa e em seguida cometendo o estupro, né? Ele disse ainda que conhecia os familiares da vítima, inclusive a mãe dela, que denunciou o estupro, pois uma integrante da banda que frequentava morava com a família, né? Olha só, a gente vai ouvir agora a fala da delegada titular da DEPCA, que é a Delegacia aí em Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, que conta o que vai acontecer a partir de agora com o Kevin aí, que é suspeito de ter estuprado essa adolescente. Vamos conferir. Desse modo, foi feito o boletim de ocorrência e depois, verificando que, após o crime, ele continuava ainda ameaçando a adolescente, chantageando sobre o fato ocorrido, nós representamos pela prisão temporária, que foi cumprida na manhã de ontem. Ele foi interrogado, preferiu manter
manteve-se em silêncio. Foi também reconhecido formalmente pela adolescente vítima. Desse modo, hoje ele será apresentado em audiência de custódia e aguardará custodiado o final desse inquérito policial. 18 horas. A gente ouviu a fala da delegada Joyce Coelho, ela que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Para onde foi esse caso? Mas por que esse caso foi para lá? Porque é o caso, né? O Kevin, ele tem 19 anos, mas adolescente tem 13 anos agora, né? Mas o caso ainda foi, de acordo com informações, quando o adolescente tinha 12 anos. Isso ainda esse ano que aconteceu aí essa situação de estupro, independente de alguns comentários de algumas pessoas que falam que ela, né, adolescente, já teria aí um envolvimento com o cantor. Independente disso, a gente sabe que por lei menos de 14 anos, não importa, né, se tem aí ou não autorização dos pais ou não, consciência, não pode. Maior de idade não pode se relacionar aí. E o que a delegada falou aí sobre custodiado é que esse mandato de prisão temporária tem validade de 30 dias, ou seja, ele vai ser preso, ele vai ficar preso por 30 dias. A gente também está procurando aí a defesa do Kevin para explicar o lado dele, esse de Carlão. Perfeito, André. Valeu, André. Agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, 100,7. Daqui a pouquinho aqui no 18 horas você vai saber que um homem foi preso com mais de 14 quilos de ouro, avaliados aí em 4,7 milhões de reais. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós estamos conferindo o tempo e temperatura para o final de semana, hein, Cid Soares? Perfeito. Sábado e domingo, será um final de semana de sol para variar, Cid? Previsão do tempo. Carlão, parece que não. Mais notícias aqui sobre isso. Mas enfim, teremos chuva, claro, 90% de chance com 40 milímetros. Não é pouca coisa, não. A temperatura mínima nesse sábado vai ser de 24 graus e a máxima de 29, temperatura ameníssima para nós aqui amazonenses, claro, né? No domingo, a coisa não muda muito de figura, não. Teremos a mínima de 25, a máxima de 29, permanece, portanto, né? A chance de chuva 90% e evidente que a gente vai esperar aí um fim de semana tranquilo, mas com água. Tenha dúvida. É isso. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 22 metros e 27 centímetros. Aí, 22 metros e 27 centímetros acima do nível do mar. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos para Brasília, hein? Nosso correspondente nos bastidores da política lá da capital federal, Carlos Eduardo Matos, que é o Cadu. Cadu, boa noite. Olha só, o IBGE aponta crescimento de 2,9% no produto interno bruto do país no ano de 2023, com o crescimento da indústria abaixo do esperado, inclusive recorde do agronegócio. É isso mesmo, Cadu. Confere aí essas informações. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa noite, meu irmão. Carlão, sim, o IBGE deu notícias boas e notícias ruins. Olha aí. A notícia boa começa com a boa, que o PIB do Brasil... vamos pela boa, né? Que o PIB do Brasil, que começa a economia como um todo, o PIB cresceu 2,9% no ano passado. Um resultado acima das expectativas, colocando o Brasil entre as 10 economias do mundo. Na verdade, Carlão, o Brasil está voltando para esse grupo seleto das 10 maiores economias do mundo. Superou o Canadá, inclusive. O agronegócio teve um papel essencial nessa escalada da economia brasileira. O crescimento foi de 15,1% dos setores do agronegócio. No caso, agropecuária, pecuária, a cultura leiteira, enfim. Isso também tem a questão da safra recorde, principalmente do milho e da soja, e também do aumento expressivo das exportações dessas commodities, né? Ano passado foi um ano muito bom e houve um escoamento muito forte dessas duas commodities, o milho e a soja, para vários países, e também se beneficiando por causa do conflito, né, no leste europeu, e também Israel, na Palestina. Isso tudo muda a questão da produção,
o fornecimento, né? Os fornecedores se mudam, se alternam ali e o Brasil se beneficiou nesse processo. A notícia ruim, Carlão, é que a indústria cresceu pouco, só 1,6%. E só cresceu, Carlão, porque a indústria extrativa cresceu 8,7%. No caso, petróleo e gás e mineração. Mineração, no caso do Brasil, principalmente o ferro. Outros setores tiveram crescimento menor ou resultado abaixo de zero. A Zona Franca de Manaus está nesse contexto, viu, Carlão? O vice-presidente Geraldo Alckmin elogiou hoje aí a Zona Franca, falou bem do nosso modelo, sim, mas também ele não falou nada a respeito desses números, né? Hoje o IBGE soltou essa pesquisa, esse resultado, justamente nessa reunião do CAS, da Zona Franca de Manaus, que seria um baque, né? Porque os dados sobre a indústria são desanimadores. A indústria da transformação, que engloba aí fabricantes de veículos, máquinas e equipamentos, metalurgia, enfim, esse setor aí caiu, o Carlão, 1,3%. Pelo 6º ano consecutivo, a indústria de transformação fechou no vermelho. Então tem analistas já falando em processo de desindustrialização do país, Carlão. Isso aí é muito ruim, porque reflete aí no estado do Amazonas, viu? A principal rural, economia nossa... Oi, Carlão. Não, tudo bem, a gente vai voltar pro campo. Exatamente. A indústria está numa fase muito difícil, né? A nossa principal economia, a gente sabe, né? Do Amazonas, no caso, né? É a indústria manufatureira. E quando ela perde ritmo em todo o país, isso repercute demais na geração de empregos aí no Amazonas. Aqui em Brasília, Carlão e Cid, as críticas já estão começando a pipocar, viu? Por quê? Apesar desse resultado aí de 2,9% de crescimento do PIB, existe por trás uma falsa ideia de desenvolvimento. Na verdade, a economia do país segue enfraquecida. Em 2021, por exemplo, o Brasil investiu quase 18% do PIB para aumentar o seu potencial de produção. No caso, investimento em obra, maquinários, infraestrutura, capacitação, enfim, né? Em 2022, o investimento caiu para 17,8% do PIB. E no ano passado caiu ainda mais, para 16,5%. Por isso que eu disse, Carlão, tem notícia boa e tem notícia ruim. A notícia boa é a vitrine, né? 2,9% do PIB. E a notícia ruim é esse tanto aí sobre a indústria, que é a nossa realidade, né? Carlão e Cid. Bom, Cadu, depois de muita polêmica e críticas, né, a ministra da Saúde voltou atrás e revogou a nota técnica sobre o aborto. Explica isso pra gente, por gentileza. Isso mesmo, Cid, para eu te contar os fatos de hoje, de ontem, aliás, eu preciso te contar a história toda, viu? Porque teve muito bastidor e a confusão não saiu tanto assim na mídia. Tem muita gente não sabendo até dessa história. Aconteceu o seguinte, na terça-feira, o Ministério da Saúde revogou uma nota técnica que permite o aborto legal até 21 meses e 6 dias de gestação. Passou desse período, não pode mais optar pelo aborto dentro daqueles 3 casos previstos em lei: estupro, risco à vida da mãe e bebê com anencefalia. Essa nota técnica, Cid, estava em vigor desde 2022, no governo de Jair Bolsonaro. Na época, houve um debate muito grande sobre a questão, né? Essa semana, Cid, o Ministério da Saúde decidiu revogar essa nota técnica, justamente para acabar com essa questão do prazo. E aí a bancada evangélica reagiu prontamente, né? Os parlamentares foram até as lideranças do governo Lula para questionar as razões dessa medida. A conversa, Cid, não foi nada amigável. E aí a bronca foi parar lá no Palácio do Planalto. O governo teve que colocar os bombeiros na rua para tentar apagar o incêndio. A bancada evangélica, então, preparou uma série de ataques. Apresentou aí requerimentos de convocação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, lá para a Câmara para dar explicações. Encaminhou também ofícios pedindo explicações, que em termos técnicos é chamado de requerimento de informação. Apresentou também nota de repúdio. Só em nota de repúdio foram umas 7 notas de repúdio. Enfim, todos os recursos que a oposição tem nas mãos para reagir contra determinada medida do governo, eles usaram, e de forma bem pesada, viu? E aí os ministros palacianos conversaram com a ministra Nízia Trindade para tentar entender o que aconteceu. E ontem ela mandou suspender o ato de revogação dessa nota técnica. Ela disse que nem ela
e nem o jurídico do Ministério haviam sido consultados. Então, por essa razão, houve essa suspensão da revogação da nota técnica. Continua valendo a nota técnica de 2022, editada no governo de Jair Bolsonaro. Essa briga, Cid, quase pôs fim à trégua entre o governo e os parlamentares evangélicos. Você lembra que essa semana o governo ajudou a aprovar aquela PEC que garante isenção tributária para as igrejas, não é mesmo? A gente falou sobre esse assunto. E por causa dessa aprovação, parlamentares evangélicos ficaram quietinhos aí com o governo. Por pouco, essa trégua se acaba, viu? Essa semana foi bem difícil. Quase houve um racha de novo entre governo e evangélicos. Cid, Carlão. Ei, Cadu, 1 minuto para você aí, se tiver algum destaque, Cadu. Vamos lá, temos dois destaques, vamos de rapidinha. O Fundo Amazônia vai receber doação aí do Japão. O Japão é o primeiro país asiático a doar para o Fundo Amazônia, que foi criado para combater o desmatamento na Amazônia e também o garimpo ilegal. O governo japonês vai doar 3 milhões de dólares, que é equivalente aí a 14 milhões de reais. Lembrando que o Fundo Amazônia já tem aí no caixa 3 bilhões de reais, né, prontos aí para serem investidos em projetos ambientais. E mudando de assunto, Carlão e Cid, agora falando sobre o STF. O presidente Luiz Roberto Barroso anunciou hoje a retomada do julgamento daquela ação que trata da descriminalização da maconha para uso pessoal. A gente fala descriminalização da maconha porque antigamente era drogas, né? Como já o placar é de 5-1 para a descriminalização da maconha para uso pessoal, então o assunto é esse. Então a sessão foi marcada para a semana que vem, dia 6. Então, como eu falei, placar de 5-1, o próximo a votar é o ministro André Mendonça. Provavelmente vai votar contra, né? Sim. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, obrigado, Cadu. Querido. Bom fim de semana. É segunda, hein, Cadu? Sextou, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 6h47 agora. 18 horas. Olha só, hein? O Raimundo Carlos da Silva Laranjeiras, que é o Carlinhos, de 49 anos, foi preso em flagrante por policiais da base Arpão, no Rio Solimões, transportando 25 barras de ouro, pesando 14,5 quilos. O ouro está avaliado em 4,7 milhões de reais. Bom, esse ouro aí foi encontrado na sala de máquina de uma embarcação tipo expresso que estava vindo para Manaus. Carlinhos era o responsável pela embarcação. E o repórter André Meirelles tem os detalhes. André, mais uma vez bem-vindo. Com ele também foram apreendidos aí 11 mil reais em espécie. Conta pra gente. Isso mesmo. 11 mil reais em dinheiro vivo, hein? Cid e Carlão, boa noite pra vocês. E boa noite pra você que também tá chegando agora aqui na 100.7. A gente tem a informação aí sobre o Carlinhos. Ele tem 49 anos, claro, foi preso em flagrante ali no Rio Solimões. Tava transportando aí essas barras de ouro que pesava aí quase 15 quilos, né? E outro avaliado em quase 5 milhões. E mais 11 mil reais que estava com ele ali em posse dele. Então foi um flagrante que a polícia fez. E o Carlinhos, ele foi preso em flagrante pelo crime de usurpação de bens da União. A apreensão dele ocorreu por volta de 8h30 da noite de ontem, né? Nas proximidades ali da cidade de Quari, que fica a 363 quilômetros aqui de Manaus. Isso durante a revista de rotina feita em embarcações que passavam ali pelo local. A polícia abordou, fez ali todo o procedimento e acabou encontrando porque estava aí em atitude suspeita. E todo aí esse material, juntamente com a quantia de dinheiro em espécie, foi apresentada ali à autoridade policial da base Arpão, né? E segundo o que foi apurado, o ouro é proveniente de garimpo ilegal ali no Rio Japurá e já tinha destino para chegar aqui em Manaus, né? O caso vai ser repassado para a Polícia Federal, que ficará responsável por essas investigações do crime, Cid e Carlão. Perfeito. Nosso muito obrigado mais uma vez pela sua participação, André. Ok, André. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, voltamos agora a falar de saúde. Um assunto de extrema importância é que os casos confirmados da febre Oropouche subiram para mais de 1,6 mil aqui no estado, aqui no Amazonas. Os dados foram, inclusive, divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. É uma situação aí bastante séria, Cid. E preocupante, né? A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Nathalie, bem-vinda mais uma vez. Já tem caso de febre Oropouche até no Rio de Janeiro. Como é que tá isso aí?
Exatamente. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou aí que um homem de 42 anos foi diagnosticado com a febre Oropouche, né? Esse é o primeiro caso registrado lá no estado do Rio de Janeiro e a principal suspeita é que ele seja um caso importado, já que o homem possui aí um caso de histórico. Ele esteve aqui no Amazonas e chegou lá no Rio de Janeiro infectado aí com o vírus da febre Oropouche. O diagnóstico foi confirmado por meio do exame, né, pela análise laboratorial que foi feita aí pela Fiocruz, né, pela Fundação Oswaldo Cruz lá do Rio de Janeiro. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente ouve aí a confirmação que veio do secretário de Saúde lá do estado do Rio de Janeiro, o Dr. Mário Sérgio Ribeiro. Vamos conferir. Tivemos a informação, nós fomos comunicados pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, né, o atendimento do primeiro caso, foi feito o exame laboratorial e confirmado. Esse primeiro caso, porém, é um caso que tem um histórico de passagem pelo estado do Amazonas, então tudo indica que é um caso importado. Nesse momento a gente ainda não pode dizer que há a transmissão ou a circulação do vírus Oropouche no estado do Rio de Janeiro, mas esse caso já acende um alerta desse vírus entrar no estado do Rio de Janeiro e circular como circula outras arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. 18 horas. Cid, Carlão, ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Dr. Mário Sérgio Ribeiro, ele que é secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro, falando um pouco mais sobre esse caso, né, do homem que esteve aqui no Amazonas e chegou infectado aí com a febre de Oropouche lá no Rio de Janeiro durante essa semana. A região do Brasil aí com o maior número de casos da doença é aqui o Amazonas. São 1.674 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico emitido aí pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui no nosso estado. No ano passado foram 995 casos da doença. Como o caso do paciente carioca é considerado importado, o governo destaca até o momento que o vírus esteja aí circulando lá no estado do Rio de Janeiro. É isso, Cid, Carlão, boa noite, um bom fim de semana. Bom fim de semana, Nathalie, obrigado pelas informações. Agora são 6 horas e 52 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, o mês de março começa com bandeira verdes, aí nas contas de luz dos consumidores de todo o país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Assim, os clientes continuam sem cobrança adicional nas faturas de energia elétrica. Apesar de não significar muita coisa, que a conta tá alta, amigo. Nada. Sargada demais. E bom, isso porque as condições aí de geração de energia continuam favoráveis, né, com o nível das águas nas usinas hidrelétricas dentro do previsto. O consumidor agradece, e eu agradeceria mais ainda, né, se melhorasse esses valores. Mas enfim, vamos lá. 6h53, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Lembrando pra você, hein, participe conosco aqui do 18 horas, são, né, um momento aí, 994887592 é o nosso WhatsApp, 994887592, valendo a sua participação. Mix. Olha só o Pix, hein? Meio de pagamento eletrônico instantâneo lançado pelo Banco Central há pouco mais de 3 anos, que é muito bom, né? Extremamente ágil, né? Já atingiu aí a marca de 152 milhões de usuários cadastrados. Isto é, 7 a cada 10 brasileiros utilizam aí, ou têm interesse em utilizar esse aplicativo. Realmente salvou a pátria. E veio para ficar. Em 2023 foram transacionados 359 bilhões via Pix, o que representa um aumento de 340% no total transacionado em 2022. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Economia. Os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 4,95. O euro fechou também em queda de 0,02%, cotado a R$ 5,37. O Bitcoin fechou em alta de 0,22% aos R$ 311.777 e o Ibovespa fechou em alta de 0,42% aos 129.650
58 pontos. Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 2,9% em 2023. O valor total chegou a 10,9 trilhões de reais e os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Esse resultado aí é quase estável, né, em relação ao ano anterior, quando o PIB brasileiro teve alta de 3%. O resultado veio acima do que esperavam os investidores. O IBC-BR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado aí um sinalizador do PIB, tinha apontado expansão de 2,45% no ano. E a economia brasileira foi puxada principalmente pelo setor da agropecuária, que teve alta recorde de 15,1% entre os anos de 2022 e 2023. Segundo a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palles, isso se deve ao crescimento da soja e também ao crescimento do milho, duas das lavouras mais importantes do país. 18 horas. Agora são 6 horas e 56 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Agora detalhes do esporte. Cid Soares. Tá tudo bem? Na primeira convocação da seleção aí por Dorival Júnior, ele chamou 7 jogadores, Cid, que atuam no Brasil. Já tá rolando já então, né, Cid? Tá rolando agora aí da seleção, né? Que exatamente. Bacana. A gente, Carlão, espera que realmente as coisas comecem a andar um pouco melhor para a seleção, né? A gente já tava vendo aí toda essa celeuma que aconteceu anteriormente e agora parece que realmente vai se resolver. E olha, a diretoria de competições aí da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou hoje a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Saiu novamente, né, que a tabela, olha, confira os jogos da primeira rodada aí do Brasileirão. O Internacional tá enfrentando o Bahia, o Cruzeiro pega o Botafogo, o Vitória encara o Palmeiras, Fluminense pega o Red Bull Bragantino, o Vasco encara o Grêmio, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, São Paulo vai encarar o Fortaleza, o Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá, o Atlético de Goiás vai pegar o Flamengo e o Criciúma encara o Juventude. E na partida de abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024, Amazonas e Nacional empataram em 0-0 na noite de ontem na Arena da Amazônia. E esse jogo terminou empatado e sem gols. O Amazonas volta a campo no meio de semana aí para um duelo eliminatório pela segunda fase da Copa Verde contra o Capital lá do Tocantins, ou Copa do Brasil contra o Maringá do Paraná. O clube aguarda a definição da CBF. Pelo estadual, o próximo desafio será no dia 9 contra o Manaus, às 4 da tarde, no estádio da Colina. Já o Nacional entra numa folga, né, na segunda rodada e só volta a campo diante do Manaus pela terceira rodada, com data, local e horário ainda a serem definidos pela FAF. Os detalhes ainda não estão marcados, né, por conta da campanha do adversário na Copa Verde. E olha, o Parintins, líder isolado da tabela geral do Campeonato Amazonense, estreia no segundo turno já no próximo domingo, dia 3, contra o São Raimundo. Depois do vice-campeonato no primeiro turno, a meta do São Raimundo agora é chegar na final de novo e dessa vez sair campeão. Isso é o que garante o meio-campo Caio Miranda, que na decisão, né, do turno contra o Amazonas entrou no segundo tempo. Ele atuou em 4 dos 8 jogos do São Raimundo no estadual. É isso que nós temos, Carlão. Beleza, Cid Soares, antes de fecharmos o 18 horas desta sexta-feira, tem uma participação aqui grata, tem uma participação bacana dos nossos queridos ouvintes. Ele mandou uma mensagem, ela inclusive, a Eliane Macedo do Centro, lá no Centro. Alô, Eliane, ela comentou: boa noite, meninos. A exemplo aí do caso dos flutuantes, a justiça poderia bem estipular uma multa dessas aí de 15 milhões toda vez que o Estado, né, não pagasse os profissionais da saúde. Essa foi a participação aí da Eliane, lá do centro de Manaus, fechando aqui o programa 18 horas de hoje. Valeu, Eliane, beijão pra você, obrigado pela sua participação aqui. Eliane Macedo, né? Eliane Macedo, Cid. Participe também, 994887592, valendo a sua participação aqui no 18 horas. Mix. Muito bem, agora partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas.
A propaganda do governo do Amazonas sobre a segurança pública não resiste simplesmente aos fatos. Se a situação em Manaus está ruim, ainda é pior no interior do estado. A notícia de que o Ministério Público recomendou que o governo providencie viaturas para a Polícia Militar em Careiro da Várzea é reveladora. O município é um dos mais próximos da capital e, segundo o Ministério Público, não tem viatura para o trabalho da polícia. Também não tem armas não letais para trabalhar. Parece óbvio, mas o Ministério Público teve que lembrar para o governo estadual que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e também à segurança. E que a segurança pública é um dever do Estado e deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e também do patrimônio. A população do Amazonas certamente merece uma segurança pública bem melhor do que é oferecida hoje pelo governo do Estado. 18 horas. Hora 7h01, Cid, boa noite, até segunda agora. Até segunda, bom fim de semana pra todos. A gente se vê na segunda aqui na Mix. Você ouviu 18 horas.